22, versículo 39. Quem achou, diga amém. Amém. São João só batendo recorde ali. Glória a Deus. E saindo foi, como costumava, para o monte das oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disseram-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Aleluia! Aleluia. Queridos, antes de entrar totalmente na mensagem, a gente sabe que hoje em dia tudo às vezes é uma questão de debate. A gente sabe que há algumas linhas teológicas a respeito da vida de Cristo, como o milenista, o pré, o pós, mas fato é que independente de qualquer situação, Cristo ele vai voltar. Mas como duas mais que se destacam, como o pré e o pós, o pré antes, o pós depois, se Cristo vir antes, o pré, a pergunta então é: está preparado para encontrar com Cristo? Se é o pós, a pergunta é: está preparado para encontrar com o anticristo? Às vezes nós nos fazemos alguma pergunta: e se Cristo vier hoje? Eu sei que a nossa salvação está totalmente na mão de Deus, mas eu tenho convicção de que eu vou subir. Eu tenho isso em mim, às vezes eu falo porque já aconteceu muitas vezes, até no trabalho. Mas se Jesus vir, ninguém sobe. Eu falei: eu tenho para mim que eu vou subir, não porque eu sou melhor, mas porque em Efésios 2, no 8, fala assim: vós sois salvos pela graça, mas tem um detalhe: mediante a fé. Ou seja, então tem que ter uma fé. Nós temos que ter fé que nós vamos para a morada celestial. Nós temos que ter fé, aleluia, que nós vamos subir com Cristo. Nós temos que ter fé, querido, da nossa salvação. Mas eu não tenho. Às vezes nós buscamos tantos dons, tantas coisas, então vamos buscar mais ter essa fé salvadora que Cristo nos dá junto com a sua graça. Aleluia. Livro de Lucas, nós lemos aqui a respeito de Jesus no Getsêmani, num momento crucial de tudo aquilo que estava acontecendo, que ele tinha anunciado que era necessário o Filho do Homem passar, para que se cumprisse tudo o que ele já tinha anunciado antes daquilo, tudo que já estava escrito a respeito dele. E nós bem sabemos que havia uma palavra, um anúncio do Cristo que havia de vir, do Cristo quando estava aqui, que ele mesmo falava, e outra de quando ele retornaria. E nós bem sabemos que Cristo ele vem apresentado, eu sempre falo isso, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Moisés ele fala para o povo que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e a esse o povo deveria ouvir, aleluia. Ele estava fazendo menção de um profeta. Então, queridos, vamos ver aqui que desde Samuel estava dizendo que Deus levantaria um sacerdote, um sacerdócio eterno que se cumpriu em Cristo Jesus. A Bíblia fala que quando Davi ele foi para a guerra, já na sua idade avançada, ele quase foi morto lá. E o povo falou: olha, você não vai ser mais a guerra conosco não, para que não se apague a lâmpada de Israel. Mas havia também uma promessa de uma lâmpada eterna, essa nunca poderia se apagar. E eu sempre falo em João capítulo 8, versículo 1, eu sou essa luz. Eu sou a luz do mundo, e não sou a luz do mundo, ele é a luz da glória. Porque lá fala que não vai ter noite, aleluia, porque ele é a nossa luz. E quando a palavra se cumpre, queridos, dele como o menino nasce, criança, que ele vem crescendo. Eu sempre falo, às vezes nós convivemos com coisas, lembranças, que nem nós louvamos o hino. Nós convivemos com lembrança do passado, e às vezes é coisa que quando você lembra, é quando você bota o dedo na ferida, aquilo não te dói, te machuca. Mas Cristo, ele convivia com lembranças, não só do passado, mas aquilo que ele iria passar, coisas futuras. Cristo ele convivia tanto com coisas que ele tinha passado na sua caminhada, mas o que mais lhe afligia era saber o propósito a qual ele veio. Era saber que havia uma cruz esperando ele. Era saber que haveria amigos que iriam trair. Era saber que haveria pessoas que iriam desprezar o seu ministério. Era saber que, como fala, que quando ele viria a esse mundo, as pessoas iam amar mais as trevas. É saber, aleluia, que ele ia ser rejeitado, cuspido,
esbofeteado, ia ser caluniado tantas coisas, e o pior, levar o peso do pecado de uma humanidade, não só daquele tempo, mas de todas essas gerações até hoje que somos nós. E a palavra fala que Cristo, quando ele começa o seu ministério, e vemos um Cristo que ele era destemido, porque aqui nós vemos uma fase do seu ministério, que você vai olhar, mas Cristo estava com medo, mas Cristo estava tão aflito, e vamos entender um pouco. Mas vamos ver um Cristo que, quando Lázaro estava enfermo, que alguém vem anunciar, olha aquele que tu amas, ele está doente. Jesus, ele passa os 4 dias antes de ir. E aí quando ele fala, vamos voltar para lá para Betânia, vamos lá daqui a pouco, queria nos matar, que quer ir para lá. Se Jesus não temia a morte pelaqueles livros, ele não temia o apedrejamento, ele falou, olha, vocês estão comigo, quer andar comigo, não tropeça, aleluia. Ele é a luz, quem tropeça quem está nas trevas, que não sabe onde pisa, que não sabe em que direção está indo, se tem alguma coisa na sua frente. E a Bíblia fala que ele era destemido. A Bíblia fala que Cristo muitas vezes ele ministrava em público, mesmo sabendo que as pessoas a todo momento estavam buscando uma ocasião para lhe prender, para lhe acusar, para lhe julgar, para lhe condenar, mas mesmo assim ele estava no meio do templo, mesmo assim ele estava em meio onde estavam aqueles líderes, aquelas pessoas que queriam prender ele. E quando se aproxima próximo, tudo aquilo que Cristo está anunciando, os acontecimentos, querido, ele vem agora instruir os seus discípulos, eu quero preparar vocês. É necessário que aconteça isso, o Filho do Homem ele vai ser traído. O Filho do Homem ele vai ser condenado, ele vai ser julgado. O Filho do Homem ele vai ser morto, mas o Filho do Homem ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E toda vez que o discípulo ouvia isso, o coração amargurava. É tanto que no livro de João, capítulo 14, ele falou, não se turbe o vosso coração, mas creia em Deus. Creia também em mim, aleluia. Ele falou, por que eu devo crer? Porque na casa do meu pai há muitas moradas, aleluia. Mas por que eu devo crer no Senhor? Porque assim eu vou, mas eu vou voltar outra vez. Mas por que eu devo crer no Senhor? Porque onde quer que eu estiver, eu quero que vós estejas também, aleluia. Ele estava dando motivo para crer. E nós falamos, querido, que por mais às vezes estamos numa situação que às vezes você está precisando de um conselho, chega alguém para te aconselhar. Às vezes você está precisando de oração, chega alguém, ora por mim. Às vezes você está precisando de uma palavra, chega alguém até você e pede uma palavra. Vamos ver que Cristo nesse momento aqui, ele estava, aleluia, em um momento crucial de agonia, mas a todo momento ele estava exortando o seu discípulo, aleluia, a ter fé, a ter ânimo, a perseverar. E ele era bem claro, ele falou, se perseguiu a mim, vou perseguir a vós também. Por amor de mim, vocês vão ser perseguidos, vão ser odiados. Odiado por quem? Odiado pelo mundo. Vão ser odiado por quem? Odiado pelos que não têm a palavra no seu coração, na sua mente. Odiado por quem? Odiado pelos que ainda não foram renovados, não foram transformados. Odiado por quem? Por aqueles que não têm amor a Cristo, mas têm amor ao mundo. Ele fala o Espírito da verdade, esse que eu estou dando para vocês, que o mundo não pode conhecer, não conhece, por isso que eu digo. E aqui vamos ver aqui que no livro de Lucas, capítulo 22, passagem posterior, fala que eles estavam na última ceia. Cristo ele costumava fazer a ceia com os seus discípulos. E eu fico meditando que ele tinha um jeito especial de fazer a ceia, até do partir do pão. E depois que ele ressuscita no caminho de Emaús, que leva a casa daquele homem lá, fala que ele estava com os olhos vendados, não conseguia enxergar que era Cristo. Cristo andou com ele, conversou com ele, sentou na mesa, mas fala que quando Cristo partiu o pão, aleluia. Eu não sei a forma que os outros rasgavam o pão, mas quando Cristo partiu de uma forma especial, os olhos dele se abriram e Cristo desapareceu naquele momento. Na última ceia, se você convivesse sabendo que hoje era o seu último culto, teu último louvor, que essa seria a última pregação, apesar de nós não sabemos qual realmente ser, mas se você tivesse a certeza, a convicção que hoje era o último culto, Cristo ele tinha essa convicção que aquela era a última ceia. E ele falou para o discípulo, olha, essa aqui é a última vez que eu beber do fruto dessa vinde aqui. A próxima vez vai ser lá no céu, vai ser lá na glória. Naquele momento o coração do discípulo já estava tudo angustiado. E a palavra fala que Judas, aleluia, ele já tinha no seu coração, ele já tinha tudo tramado. Mas a palavra fala que Cristo naquela noite eles louvaram. Provavelmente eles louvaram alguma passagem lá de Salmos, porque ali são cânticos, são poesias. Talvez ele pegou algumas partes lá de Salmo e louvaram naquela mesa, naquele momento.
E saindo dali, eles foram para o Monte da Oliveira, como era de costume. Por mais que a Bíblia não revela muitas passagens de Cristo indo para o Monte das Oliveiras, mas fala como era de costume, ele ia ali com os seus discípulos. Era um lugar particular, um lugar onde Cristo ele ia. Porque no Monte das Oliveiras, provavelmente porque tinha muitos pés de oliveira plantados lá. Mas só que dessa vez, quando ele não vai para o monte, ele vai para uma parte mais baixa, que era chamada de Getsemane, um lugar fechado, um jardim. Conhecido também como lugar da prensa, quando as pessoas colhiam azeitona e iam prensar lá para poder sair o óleo, o azeite. E fala que os seus discípulos saíram como costumavam para o Monte das Oliveiras, também os seus discípulos o seguiram. Eu sempre falo isso, tem muitas pessoas que até começam na caminhada. Eu já trouxe essa analogia como eu fiz viagem dessa última vez agora. Às vezes você entra na rodoviária, o ônibus sai lotado, mas nem todo mundo chega no destino final. Alguns descem na próxima cidade, outros descem na próxima cidade, e quando chega no destino final, o ônibus está praticamente vazio, poucas pessoas estão lá. E as pessoas seguem a Cristo. Quantos não seguiram? A palavra fala que uma multidão o seguiu. Mas você vai ver presente, era somente os 12. Alguns até iam chegar em João, a partir do capítulo 6, versículo 60, quando toparam uma palavra dura, e disse, a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Muitos até seguem, até topar uma palavra dura, topar aquilo que não era aquilo que ele esperava, aquilo que confronta a vontade, o ego dele, aí vai só até ali. Outros ainda vai mais longe, mas quando Cristo fala assim, é necessário que você renuncie a isso, como aquele jovem, ele vira as costas e sai. Alguns ainda vai até uma parte do Getsemane, ele já vai bem reduzido. Quando chega na cruz, já vai contar dele. Mas vamos entender que ele na última ceia vai sair dali, eles foram para o Monte das Oliveiras, mas quando chega ali, ele não vai no monte, ele fica lá no Getsemane. E aqui fala que quando chegou àquele lugar, com os seus discípulos o seguiram, a primeira coisa que ele faz, chegou no lugar, orai. Primeira coisa que Jesus fala para o discípulo, orai para que não entreis em tentação. E eu entendo, querido, porque às vezes nós caímos em tentação. Pelo versículo aqui, um dos motivos é a falta de oração. Deus falou, orai para que não caia em tentação. Estou falando para vocês que nesse momento aqui os discípulos estavam todos abalados. Os seus discípulos já estavam tudo aqui, vamos colocar com seus pensamentos, seu coração culpado, já tudo com medo, apavorado, imaginando o que ia acontecer. Afinal, Cristo tinha esclarecido para ele. Mas está falando, orai, por quê? Porque é no momento de angústia que estão mais suscetíveis a falhar, a errar, a cair. É no momento, às vezes, de tristeza, de ferido, quando o nosso sentimento está abalado, oscilando, que nós estamos sujeitos a cair em tentação. Porque as pessoas conhecem. Eu falo até você que tem os seus cônjuges. Quando você não está bem, se você ficar com o semblante caído, alguma coisa, as pessoas percebem. Às vezes vem até alguém se aproveitar para tirar a casquinha. Mas não fica assim não. Você está abalado. E às vezes qualquer incentivo, qualquer palavra de conforto, às vezes nem porque você quer, mas está caventando no teu coração. Porque aquele momento te deixou com o seu sentimento mais suscetível. O teu sentimento mais frágeis. Porque às vezes até o inimigo opera em cima disso. Deus falou, orai para que não entreis em tentação. Em algumas passagens ela fala, porque a carne é fraca, o espírito está pronto. E a carne ela só quer ocasião. Tem gente que fala, eu pequei porque a carne é fraca. Tem uma frase, então quer dizer que o pecado é vitamina, você está fortalecendo, usando isso como desculpa? Não. É que fala, orar para que não entreis em tentação. E quando lhe apartando cerca de um tiro de pedra de 100 a 150 metros, ele foi orar. No livro de Mateus, no outro evangelho, vai dizer que quando ele se viu com os seus discípulos 11, Judas não estava mais ali. Chegaram uma parte e ele convida Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e vai numa parte mais além, deixa os outros lá. E quando chega lá, ele vai revelar algo crucial, que você não vai ver Cristo falando em nenhuma outra passagem. Ele vai revelar algo do seu íntimo que ele estava sentindo. Ele fala, minha alma está profundamente angustiada de tristeza até a morte. Ele podia muito bem falar para os outros, mas ele selecionou principalmente aqueles três que você vai ver em outras passagens. Esses três é o que estava mais presente, até no Monte da Transfiguração. E eu entendo aqui porque Cristo não falou para aquelas pessoas, eu vou falar um pouco de mim. Porque eu não conto às vezes da minha vida pessoal para todo mundo. Opa,
Qualquer pessoa. Primeiro, porque hoje em dia é muito difícil alguém segurar a sua língua. Você contar um segredo é para poucos. Eu corrego segredo de pessoas que nem estão vivas mais, que desabafam comigo. E eu falo, não é fácil de varar, que parece que a língua costa para você falar. Para você contar para terceiro. Mas uma grande incumbência está sobre você. Se alguém te contou, é porque tem uma confiança de alguém na tua vida. Outra, porque eu não conto, por quê? Porque às vezes você vai falar, nem todo mundo vai ter um conselho, pelo menos um bom conselho a respeito daquilo. Porque às vezes você se abrir com alguém, nem sempre vai te dar uma alternativa boa, uma opção boa. E terceiro, um dos motivos que eu não conto é aquele que se encaixa bem nessa ocasião, porque Cristo não falou para os outros, será que ele não confiava? Porque nem todo mundo tem estrutura para aguentar, ouvir as suas dores, os teus sentimentos, o que você passa, o que você sente. Vou falar a verdade para você, já tive vontade de ir no psicólogo, não para poder ele me dar conselho, mas só para desabafar mesmo, não, só quero que tu ouça, só para poder tirar tudo. E às vezes uma liderança, eu não falo só ministerial, às vezes em todas as áreas, uma liderança ela cabe tanto para homem quanto para mulher. E às vezes você que é líder, quer não, você tem que manter uma postura. Porque tem pessoas que assim, quando vê o seu líder cair desmoronado, automaticamente também se despedaça. E às vezes você passa um dia difícil. Como é que foi seu dia? Foi bom. Deu vontade de pegar alguém. Às vezes você ouviu coisas que te machucou. Às vezes você não conseguiu atender às suas expectativas. Talvez foi um dia que você não conseguiu aquela renda. Talvez foi um dia que você voltou decepcionado, moído, destruído. Como foi seu dia? Foi bom. E às vezes é aquele dia que você chega com a vontade de chorar com água amargurada, mas quando chega em algum lugar, passa a mão e chega com um sorriso no rosto. Porque sabe que se contar, se falar, a pessoa não tem estrutura para suportar. Cristo deixou os outros da parte. Ele trouxe Tiago e João e ele vai desabafar, falar isso. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Mas qual seria o motivo dessa angústia? Seria os cravos? Seria a cruz? Seria os açoites? Seria quando ele fosse lá para ser julgado? Quando levantou o falso testemunho que colocaram uma faixa no rosto dele, no olho dele, e começaram a bater, falar, profetiza quem te bateu? Será que era por causa quando ele chegou lá no cinema e começaram a cuspir no rosto dele? Será que era porque ele ia ser açoitado, ia ser escarnecido, ia ter uns cravos nas suas mãos e nos seus pés, ia ser colocado naquele madeiro? Lá em Gálatas fala que todo que era crucificado no madeiro era tido como maldito. Não era nada disso. E a palavra fala aqui, nós vamos entender um pouco. Jesus ele começava a orar e apartou-se dele começou a orar. Aleluia, queridos. Quanto mais, às vezes, você está angustiado, mais momento de dor, porque às vezes, depende da situação, a Bíblia fala que devemos orar mais ainda. Se é um momento que nós estamos mais suscetíveis a cair, a falhar, então nós devemos orar mais ainda, porque vai fortalecer o Espírito. E ele começou a orar e fala que colocou de joelho, e ele fala assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Se você for ver, às vezes, quando se trata de cálice, era motivo de alegria. Quando ele estava na ceia, quantas vezes ele não pegou o cálice com aquele suco da uva e beberam? Momento ali de confraternização, de memorial, momento de alegria. Quando Davi falou, já minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, quando aquele cálice transbordava a respeito de uma unção que estava sendo derramada, era motivo de alegria. Mas esse cálice aqui era diferente, queridos. Interessante que quando alguns discípulos estão disputando quem se assentaria ao lado de Cristo lá na glória, eles falam, isso aí não cabe a mim não. Mas vocês podem beber por ventura do cálice que eu beber e só na posta, mas ele nem imaginava que cálice era esse. Mas olha que ele está falando, Pai, se possível, aparte de mim esse cálice, que é o cálice do pecado. Pensa em um Deus que é santo. A controvérsia do santo é o que ainda diz. É o pecado, a pecaminosidade. Pensa aí uma coisa que Deus abomina é o pecado. É aquele ditado que fala, Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado.
Cristo tinha naquele momento, ele sabia que ele ia ter que pegar toda aquela imundícia, aquele pecado e levar sobre as suas costas, levar sobre os seus ombros. Um Cristo, um Deus que é santo, perfeito, que não pecou em nada, foi tentado em tudo e não pecou em nada. Agora tinha que levar o pecado de toda aquela geração passada, aquela geração presente, essa geração futura, que somos nós que estamos aqui hoje também, e levar sobre si naquele maligno. E a Bíblia diz que ele fala: Pai, todavia seja feita a tua vontade, não as minhas. Querido, Cristo primeiro ele fez um pedido. E queira ou não, o pedido ele faz parte do cotidiano de um cristão. Tem que ter as petições. O problema é quando a gente só pede, só pede, só pede, só pede. É o pidão. E às vezes eu fiquei analisando e meditando, e quando é o contrário, quando é Deus que nos pede? Porque às vezes quando nós pedimos algo a Deus, às vezes é o que nós mais vemos, e Deus às vezes não corresponde o que é a pessoa que nós queríamos. Às vezes isso causa frustração, decepção. Quantas pessoas hoje não se afastou por causa, às vezes, eu já vi pessoa falar: eu pedi a Deus para curar tal pessoa na minha família. A pessoa morreu. E aí fica, vamos colocar aqui, revoltada, frustrada com Deus. Mas quando é Deus que pede alguma coisa, como ele pediu a Abraão: Abraão, esse teu filho aí eu quero para mim. Deixando bem claro que Deus abomina sacrifício humano. Isso deixa em evidência que Deus estava colocando um teste em Abraão, porque segundo fala que Abraão ele já não estava adorando como antes de receber aquela promessa que era o filho dele. Abraão já não estava levantando altar como levantava antes de receber Isaac. Deus vai colocar a prova: Abraão, agora eu quero esse filho aí para mim. Quando Deus, por meio do profeta lá, Eliseu falou: ó, Naamã, tu tem que mergulhar no rio lá Jordão. Ah, não vou não. Vou nada nesse rio aí. Não tem rio melhor lá não? Você, quando é Deus que pede. E quantas vezes Deus já nos pediu e a gente não atende? Quantas vezes Ele nos pede pela sua palavra e nós não atendemos o que Deus quer? E às vezes quando é conosco, nós nos frustramos realmente, mas quando Deus que pede, olha, mas pede o quê? Abraão falou: arrependa-se, renuncia, busca o Senhor enquanto se pode achar. E tantas coisas. Tu quer saber uma verdade? Assim, às vezes nós dizemos assim, é verdade, o louvor é para, e a palavra, a gente louva tanto como está fazendo, porque louvando para Deus, mas às vezes então, a gente não está ouvindo o que Deus quer falar, porque a gente não medita na palavra. Porque às vezes a gente só vai ouvir alguém ministrando, mas é como a gente só está ofertando, mas não está ouvindo o que ele está falando pela sua palavra. É que ele fala: Deus, toda vez que seja feita a tua vontade, não as minhas. Aqui está difícil, porque às vezes a gente até fala isso, mas quando a vontade de Deus não é a nossa vontade, quando a vontade de Deus não é aquilo que a gente almeja, e aí? Aí não era que estouramos também. Pai, seja feita a tua vontade, é minha vontade, esse aí que tu quer não é minha não. Pai, seja feita a tua vontade, essa porta que tu quer entrar aí, não é a minha vontade não. Pai, seja feita a tua vontade, isso aí que tu está me pedindo, às vezes até fazendo propósito, isso aí não é a minha vontade. E aí Davi fala quando ele comete o adultério com Betseba, que era concebida pelo primeiro filho. E aí fala que eu estava para morrer, está Davi lá fazendo propósito, plano de sacos, se humilhando, para Deus restaurá-lo. Acontece, não era a vontade de Deus, muito irmão. Não era a vontade de Deus. Mas fala: Pai, seja feita a tua vontade, não as minhas. Olha, e às vezes nós devemos tanto aprender isso. E é uma coisa difícil, submeter-se à vontade de Deus. Então vamos aqui, querido, para nós encerrar. Já vai dar 9:25. Depois de agonia, orava mais intensamente. O seu suor se tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Nessa parte aqui, até aqueles 13 que ele já tinha trazido dele, deixou o lugar à parte. E agora ele foi mais sozinho adiante. Às vezes sangramos sozinho, às vezes sangramos por dentro e as pessoas não percebem. Às vezes as pessoas não percebem que em meio a sorrisos há pedido de socorro. Às vezes as pessoas não percebem, às vezes nós não queremos demonstrar o quanto sangramos no secreto com Deus. O quanto às vezes estamos postos, às vezes em agonia, em alguma situação, mas derramamos na presença dele, aleluia. Nos sangramos, aleluia. Mas diante de Deus, eu falo que ainda assim é melhor sangrar diante de Deus do que diante dos homens.
Poxa, agonia, ele orava. Mas o interessante é que lá no Getsemane, naquele lugar, mas tem um jardim. Ele estava posto em agonia. Ele estava, a fala que a alma estava triste. Mas no Getsemane tinha um consolo. Para falar que o anjo do céu o consolava. Aleluia. E eu vou lá de Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Ah, mas eu não vi. Nós somos às vezes material, carnal. E às vezes não enxergamos o espiritual. Às vezes não enxergamos quantas vezes estamos sangrando e o Espírito Santo estava lá. E às vezes não percebemos de quantas vezes nós sangramos em agonia e o anjo do Senhor estava lá. O quanto sangramos em agonia, às vezes a presença do Senhor estava lá naquele momento, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Ele levantando-se de oração foi ter com o seu discípulo. Fala que o discípulo estavam dormindo, estavam cansados, estavam dormindo de tristeza. E ele fala: olha, não pode velar comigo uma hora, observar. E eu entendo que ele que às vezes, no dia como nós vivemos dia difícil, dia de apostasia, dia qual Paulo falou também para Timóteo que nos últimos dias surgirão, aleluia, tantas coisas. E aí, enquanto alguns estão dormindo, que nem lá em Efésios 5,14, desperta tu que dormes. Outros estão mortos, para Deus fala, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aleluia. Mas ainda aqueles que estão, aleluia, vivos espiritualmente, ainda há um povo, aleluia, que estão buscando despertar aqueles que estão dormindo também. Aleluia. E através de Cristo até ressuscitar pela palavra de Deus, porque fala que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, vai na divisa da alma do espírito, da ajuda e medula, onde um remédio não vai, onde medicina não alcança. Aleluia, a palavra, ela vai. Resumindo, queridos, naquele Getsemane foi de Cristo, foi traído com um beijo. Ele fala: amigo, com um beijo tu me trai. E a vara soma de traição é com um beijo, é com um abraço, é com um tapinha nas costas. É com aquela frase: vou estar com tu, não se preocupa não, tá tudo bem. A vara soma de traição. Com Judas foi um beijo. E a Bíblia fala que Jesus passou por aquilo porque era necessário passar. O Márcio estava com medo, ele teve que enfrentar aquela situação. Eu falo, tem situação que apavora, que tem medo. Mas tem coisas que devemos enfrentar. Passou fácil, nós não enfrentarmos, a Cristo vai se agigantando, praticamente. E quantas coisas que a gente tinha medo e falava, não vale nem a pena. Quando eu era criança, tinha medo de escuro, coisa que nem existe, da imaginação, história que alguém contou. E às vezes, como eu falo, nós vencemos tanta batalha, matamos tanto gigante, às vezes hoje estamos com medo de anão. Mas eu quero falar, às vezes as pessoas olham e falam, mas Cristo passou tudo aquilo porque nós temos uma definição de pessoa vencedora. A gente define a pessoa vencedora pelo aquilo que ela possui, pelo um bem material, pela veste que ela anda, pelo tudo aquilo que ela conquistou, às vezes eu tenho uma família. A gente fala, isso aí é um vencedor. É, vencedor. Mas mais do que vencedor, às vezes não é. As pessoas olham para a Paulo e falam, isso aí cheio de marca de corrente, que é na porta, você sabe experimentar prisão, masmorra. Mas é um vencedor. As pessoas olham para Cristo quando ele foi colocado naquele túmulo, naquela sepultura, o inferno comemorando, a morte comemorando, os líderes religiosos comemorando, os anticristos comemorando, aleluia. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. E ele fala assim para nós: em Cristo Jesus, em mim vocês são mais do que vencedores. Aleluia. Por que eu estou falando para nós encerrar? Porque algumas pessoas olham para você, só anda desse jeito, anda nessa prova, nessa luta. E às vezes nós mesmos questionamos, mas você é mais do que vencedor porque você tem Cristo Jesus. Eu quero falar que o fardo maior Cristo levou. A luta, a provação maior Cristo, Ele suportou. Aleluia. Para que hoje nós pudéssemos, apesar da situação, levantar a nossa cabeça e dar glória e exaltar o nome dEle. Amém? E a sua sua fora do